Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura. A gente vai ler essa mensagem, identificação. E vamos tomar a Escritura que o profeta leu, está em Filipenses capítulo 2, do verso 5, parece até o 11. Quiser ler, Filipenses capítulo 2, começando do verso 5. Diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Grande Deus, Pai, te agradecemos pela leitura lida nesta noite. Ó Senhor, enquanto vamos ler a mensagem do teu anjo, pregada pelo William Marion Branham, deixa descer nas nossas almas, Senhor, o alimento que está escrito dentro deste livro. Dê-nos a graça, Senhor, para que nós possamos tomar cada partículazinha para nós. Pedimos as bênçãos do Senhor, a graça e as tuas misericórdias, e tudo que nós fazer, seja a honra dada a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. A mensagem identificação que nós vamos tomar nesta noite. Eu quero começar aqui, irmão Brana estava aqui, pregou essa mensagem em 16 de fevereiro de 1964, já para terminar os seus tempos de vida quase, né? Já bem final, 1964, parece que 1965 foi que ele partiu, né? Em torno disso. Então vamos começar do começo. Ele aqui estava em uma determinada igreja e estava conversando com o povo sobre a igreja. Enquanto lemos a palavra, lembrando após este culto esta tarde, vocês provavelmente voltarão às suas igrejas. Então, ele estava pregando numa igreja e o povo estava reunido, então voltarão às suas igrejas para o culto da noite. E eu tentarei despedi-los cedo, de forma que possam fazer assim. Ouçam, se eu estivesse nessa cidade, por perto, eu frequentaria estas igrejas aqui. Então ele se sentiu bem naquela igreja ali onde ele estava. Por perto, eu frequentaria aqui. Eu realmente faria. Eu não estou dizendo isso, nunca me falaram para dizer isto. Há alguns homens excelentes, verdadeiros irmãos. E então cada um de vocês que aceitou a Cristo, se eles não pegaram seus nomes, por que vocês não os procurem para batismo cristão? E deixa que eles o conduzam ao batismo do Espírito Santo. Então é uma linha. Batismo primeiro nas águas, depois ser conduzido ao batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você não tem uma igreja, você morrerá espiritualmente. Então, quando a pessoa deixa a igreja, quer viver isoladamente, ele morrerá espiritualmente. A gente vai lendo a mensagem e a gente vai pegando assim os pontos. Não quer dizer que a gente pega uma mensagem e está tudo baseado ali dentro, da gente poder segurar entre vida e morte. Aí ele dá umas boas coisas para a gente numa mensagem, em outra,
em outra. Talvez essa aqui mesmo, ela pode chegar lá na frente e deixar a gente nos cantos da parede, deixar a gente sem fôlego, deixar a gente sem espaço embaixo dos pés. Então, aqui ele está mostrando, você tem que vir, você tem que assegurar, tem que estar, mas, por outro lado, nós temos que segurar nele, para estar seguro, nele. Aí nós formamos essa igreja espiritual do corpo, senão nós tornamos a igreja palha, que Deus tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Glória a Deus. E se você não tem uma igreja, por que não vai e fale com eles? Eles ficariam contentes em ajudá-lo. Eles são irmãos em Cristo, e eles ficariam contentes em ajudá-lo. Não é certo, irmão. Os ministros dizem certo. Ele disse, não é certo, irmãos? Os ministros dizem certo. Simplesmente muito felizes em ajudá-lo e ajudá-lo a prosseguir e fazer qualquer coisa que possam vocês, bem homens fiéis, alguém que irá zelar por sua alma e cuidar de vocês, façam isto. E se vocês aceitou a Cristo e eles não pegaram o seu nome, simplesmente em algum lugar no banco você acabou aceitando-o, porque você não vai e fale com eles agora sobre batismo e o batismo do Espírito Santo? Façam isto agora, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Batismo e batismo do Espírito Santo. Batismo e segurança no Espírito Santo. Que Deus possa dar isto para nós nesta noite. Nós queremos este batismo do Espírito Santo. Nós sabemos que a maneira que nós vivemos, ela não está bem. Nós sabemos que nós estamos caminhando para algo melhor. Mas nós precisamos dele a cada pedacinho dessa jornada aqui. Se ele deixar nós sozinhos, nós não damos conta muito para caminhar. E eu creio que mais para frente ele vai chegar nesses lugares. Eu gostaria de ler toda essa mensagem com a igreja, mas se houver uma oportunidade de Deus dar, poderei ler. Se não, seja a vontade dele. Glória a Deus. Vamos continuar. Querendo ler esta tarde, nós já leu a Escritura. Inclinemos nossas cabeças por um momento. Nós vamos orar com o profeta, é um pouco longo. Nosso Senhor, nós aproximamos de Ti agora, no nome santo, no nome que tens o nome dos céus, e toda a família na terra é nomeada. E Ele nos disse, quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu o concederei. Somos simplesmente pessoas, Senhor, pessoas simples, Senhor, mas cremos que isto é a verdade. Nós cremos que o que pedimos, recebemos, porque se nossas almas não nos condenam, se não temos nenhum sentimento amargo de que esteja errado aquilo que fizemos, então temos esta certeza de que Deus nos ouvirá. Assim, estamos pedindo misericórdia esta tarde para todos nós. Oh, Jesus, aqui estamos nós. E então, eu peço que Tu concedas a esta audiência que a espera agora, e cure de cada pessoa que esteja na presença divina, que este possa ser um dos maiores serviços de cura que jamais tivemos. Oh, Jesus, irmão divino, que algo possa acontecer, Senhor. Não sabemos como iria acontecer, ou o que mais poderíamos ser feito,
mas rogamos que o Espírito Santo tenha a preeminência esta tarde para ir romper em cada coração, em cada mente, como acabamos de ler, que o sentimento que havia em Cristo esteja em vós. Eu rogo, Deus, que como vemos que a mente é a torre de controle de todo o ser, que ela nos dirige e permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós esta tarde. E ele estava sempre crendo na palavra, e que possa haver agora um grande derramamento de sua presença sobre nós. E eu rogo por este ministro, Senhor, que tens cooperado nesta reunião, que cada uma de suas igrejas seja beneficiada com tão grandes benefícios espirituais e materiais por causa de suas posições em tentar trazer ao seu povo o evangelho em cada estilo verdadeiro no qual sabem que está sendo pregado. E eu rogo, Pai, que Tu os abençoe e possam as pessoas apreciá-los, sabendo que eles estão fazendo isto por causa deles e por causa do Evangelho, e que eles possam, em retribuição, ajudar a se esforçarem e dar impulso a causa que estamos tentando trazer à luz sobre a terra, ó Senhor Jesus. Agora, Pai, rogamos que Tu tomes as palavras tal como as temos lido, e Tu és o Teu próprio intérprete. Assim rogamos que Tu interpretes isto aos nossos corações hoje, e quando partimos hoje, possamos dizer como aqueles vindos de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Abençoe-os, Deus, todos estes bebês recém-nascidos que acabaram de vir a Ti. Eu rogo na pequena condição delicada deles, que hajam alimentados com o leite sincero do Evangelho, que venham a ser imagens de Cristo, que possam ser seus porta-voz e servos para servi-lo nesta grande era sombria em que estamos agora vivendo, nas luzes do entardecer. Conceda-o, Pai, nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um irmão fala em outras línguas, uma irmã dá a interpretação. Amém, amém. Eu penso que a mensagem seja para confortar os santos e para exortar os nossos convertidos a se aproximar de Deus e continuar na fé, graças a Deus. Agora, eu quero tomar este assunto por um tempo. Nós não seremos capazes de falar senão por pouco tempo, porque nós temos cerca de 500 cartões de orações distribuídos e todos eles têm que receber oração. Assim, agora, estou fazendo isto de maneira que possa ajudar. Eu gostaria de saber se minha voz não tem reverberações. Vocês podem me ouvir bem lá atrás? Isto soa para mim como se estivesse ecoando aqui. E a última noite, fazendo uma chamada de altar, eu pensei que talvez
essa fosse a razão por que as pessoas não podiam entender que houvessem reverberação. Agora, eu quero tomar este assunto esta tarde, identificação. Glória a Deus. É muita coisa só nessa parte que o profeta disse. Identificação. Se formos entrar, ele vai ver, vamos ver para frente, ele vai mencionar, eu creio que sim, com quem estamos aqui identificando, a quem nós estamos representando. Agora, qualquer um, isso precisa ser, estamos vivendo em dias em que é exigido identificação. Você não pode, a menos que seja conhecido em um banco, você não pode descontar seu cheque, a menos que você tenha algo para se identificar. Eu sei, minha esposa, ela não pode descontar um cheque. Todavia, quando pegamos nosso cheque, nós o colocamos no bolso, no banco. Porém, ela não a desconta, porque ela não dirige, ela não tem nenhum número de certificado social, nem nada para identificar-se. Assim, portanto, é algo difícil para ela descontar um cheque. Você tem que ter alguma identificação oficial ou eu penso que é nesse tempo mesmo que estamos vivendo. Se você notar, se você for a uma certa igreja denominacional, como a metodista, presbiteriana, luterana ou algo, você tem que ter alguma coisa para se identificar. Se você for falar, você tem que ter uma credencial, ou um cartão, ou cartão de companheirismo, ou alguma coisa para se identificar através da qual eles saibam de onde você veio e o que vai dizer naquela plataforma. Você tem que estar identificado e é uma era de identificação. Tem que ter um PhD, tem que ter uma nota, tem que ter um cartão de membro, que é pastor, que é isso, que é aquilo, evangelista, para poder entrar nas igrejas e poder dar uma palavrinha. No tempo lá do irmão Brana estava desta forma. Hoje não sei nem como está. Agora, tudo aquilo que acontece no natural é apenas um tipo do que está havendo no espiritual. Nós também, a própria igreja cristã, que não é de nenhuma denominação, mas de uma natureza, é o corpo místico de Cristo. E isto está identificado também. Ele possui identificações. Jesus identificou a si mesmo. E agora vamos falar esta tarde sobre identificações. Dentro do caráter da Bíblia, nós vemos ou identificar nossa presente condição e com personagens da Bíblia, de outras eras. Identificarmos com personagens de outras eras. Vermos quem lá para trás nós estamos aqui identificados mais ou menos naquela altura de fé, nível espiritual, e mais ou menos isso. Que Deus possa nos ajudar. Agora, nós perguntamos alguma vez o que nós pareceríamos se tentássemos olhar em um espelho e ver com que nos parecemos. Isto me lembra de uma pequena história que eu ouvi uma vez, de uma família que morava lá longe em Kentucky,
de onde eu vim, lá longe na região montanhosa, onde há. Bem, minha avó viveu até 110 anos de idade e ela viu apenas um automóvel. E para conduzi-lo de uma velha ladeira até onde eu fiz subir o meu, levava quase 8 horas para avançar, cerca de 4 milhas, aproximadas 6,4 km, 6,400, tradutor. Colocando toras no riacho e coisas para atravessá-lo. Ela nunca viu um trem ou algo suficientemente antigo. Quando ela morreu, anos atrás, ela lembrava de assassinato do presidente Lincoln e viveu até 110 anos de idade. E eu acho que ela nunca teve 3 ou 4 pares de sapato, toda a sua vida. E eu ainda posso ver a pequena velha trilhar agora, como um pequeno trilha de guaxinim, subindo até a nascente de uma manhã antes da alvorada, com uma grande velha tina de cedro, com aros de latão nela, para pegar água e descer para cozinhar, sentar-se com seus pequenos pés de fora, diante de uma velha lareira, assim, grandes rachaduras, e elas sangrando ali. De tanto andar descalço, assim, os pés racham, cria aqueles no calcanhar, fica sangrando, e ela, aquela mulher, mais ou menos assim, ele está pintando um quadro de como era essa mulher. Porém, quando ela morreu, ela me abraçou e a segurei em meus braços e aclamei, orando por ela assim. As últimas palavras que eu ouvi dizer foram: Deus abençoe sua pequena alma agora e para sempre. Eu era apenas um menino então, mas ela reconheceu Cristo como seu Salvador. Porém, eles não tinham muitos bens materiais. Assim, desta história vem esta, que essas pessoas nunca tinham o suficiente para um espelho. Eles não tinham um, e o pai tinha apenas um pedaço de um espelho que ele atara na árvore para se barbear na parte de fora. E eles tinham um menino, e este pequeno pedaço de espelho, ora, ele nunca tinha sido capaz de subir aonde ele estava para se ver. Assim, ele veio visitar na cidade uma das irmãs de sua mãe, que havia se casado com um homem que virara para Indiana. E então, eles moravam lá. E assim eles tinham um lar, tinham tudo. As coisas antigas era costume. Eles tinham um amplo espelho em um porta, às vezes uma porta. E às vezes quando se entrava nos dormitórios, eu não sei se algum de vocês se lembra daquelas velhas portas ou não, que tinham um espelho inteiro de cima a baixo da porta. Assim, o menino, ele chegou à casa de sua tia e estava correndo de lá para cá com qualquer menino.
e eles o observavam, e ele começou a subir a escada. E enquanto subia, no topo da escada, quando ele se aproximou do topo da escada, ele começou a ver outro menino aparecendo. E ele parou e olhou para o menino. Claro, ele acenou para ele, e ele acenou de volta para ele, e ele continuou se aproximando cada vez mais, observando, e o pequeno companheiro, primeira coisa, ele estendeu sua mão, e ele olhou ao redor. Seus pais o estavam observando, pois ele nunca tinha visto um espelho antes. E ele disse: bem, este sou eu. É muito bom, né? Reconhecimento. Ele reconheceu que o que ele estava vendo no espelho era ele. Isso aqui é o espelho. Isso aqui é o espelho. Já reconhecemos que somos, este sou eu? Isso é muito difícil para cada um. Que Deus possa dar-nos a graça. Glória a Deus. E assim, eu me pergunto, hoje, se nós não poderíamos olhar na Bíblia e dizer: este sou eu, ó, o profeta disse aqui. Enquanto nos perguntamos com que personagem da Bíblia nós pareceríamos, e vamos tomar isto como um pequeno texto agora, e permanecer com ele por um tempo. E enquanto examinarmos a palavra de Deus, vamos nos identificar, pois ele dá outros ali como exemplos de que somos. Agora, lembrem-se que Deus toma seu espírito. Lembrem-se que Deus toma seu espírito, ou toma seu homem. Deus toma o seu homem, mas nunca seu espírito. Satanás toma seu homem, mas nunca seu espírito. Ambos. Está dizendo aqui ambos, ó. Agora, lembrem-se que Deus toma seu espírito, o profeta disse. Aí ele ressaltou. Ou toma seu homem, mas nunca seu espírito. Satanás toma seu homem, mas nunca seu espírito. Assim, vamos ver se podemos identificar então nosso estado presente com o personagem da Bíblia. Agora, a Bíblia disse: todas aquelas coisas aconteceram lá naqueles dias com exemplo para nós. Eles são nossos exemplos. Nosso caráter molda-nos à imagem de o que somos. Nosso caráter de vida que está em nós. Glória a Deus. Se o caráter que está em nós é de vida, ele então nos moldará a vida. E se não, misericórdia de cada um de nós. Agora, você toma um pequeno gêmeos de vida, e se for um gêmeos de um pássaro, produzirá um pássaro. E se um gêmeos de um trigo, isto produzirá trigo. Um gêmeo de milho produzirá milho bem, e a vida que está nele molda o caráter dele. Então, nós encontramos a mesma coisa com a vida de um câncer, bem? Um gêmeo de câncer, ele molda um câncer, e uma vida maligna, e a vida de um tumor moldaria um tumor, e assim por diante. Vocês vejam, nosso caráter é moldado pelo que está em nosso interior, e o nosso interior apenas expressa o que está no interior, e o que somos, como caminhamos. Não importa o que digamos, nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Que Deus nos possa ajudar. Então, o caráter
é moldado pelo que está no interior. Então, se nós temos boas coisas dentro de nós, a Escritura diz que o bom tira as boas coisas dos seus tesouros, e o que tem coisas más, tira as más coisas do tesouro. Não pode falar coisas boas se a língua, se no coração só tem coisas más lá dentro. Não procede palavras boas. Uma vez, um dia desse aí, alguém me ligou, para mim, ele era um mundano, ele só dava aquelas palavronas desse tamanho assim para mim, pensando que eu era o companheiro dele. Falei, ó, você ligou errado aqui, tal. Oh, me desculpa, mas o que estava lá dentro dele? Só palavrão. Então, assim somos cada um de nós. Boas coisas é implantadas em nós, nós temos boas coisas para falar, para conduzir, até mesmo nos nossos lares. Muitas das vezes, a gente ouve palavras que aquelas palavras não enquadram, elas não têm como enquadrar. Se passa um nervosismo, se passa uma hora irado, se passa uma hora que a pessoa está ali dentro de casa, meio descontrolada, e aí, às vezes, alguém fala uma coisa, e a pessoa já solta aquela palavra assim, de repente, assim, sai aquela palavra que não deveria sair. E só Deus pode moldar, tirar essas coisinhas, nos colocar no trilheiro. Porque se lá dentro vai estar com aquilo pode, se não for diminuído, arrancado, tirado através do sangue, pode crescer. Porque aqui o Mombrana está mostrando um quadro e o outro, e que aquilo lá que faz fluir, produzir. Planta uma semente de manga, produzirá manga, não vai dar jaca. Planta jaca, vai produzir jaca, não vai dar manga. E assim, então, a semente que está lá, ela vai produzir. O caráter vai ser exposto fora. Que Deus tenha misericórdia. Se nós disséssemos, eu sou um crente em Deus, e eu diria, bem, você crê em toda a Bíblia? Bem, eu não sei, então veja você, seus lábios, sua vida fala mais alto do que suas palavras falariam. E se você diz, eu sou um cristão, eu não creio em fazer, e eu creio que tudo que Deus disse é verdade. E então, vive em qualquer tipo de vida depois disso, vê? Sua vida fala mais alto do que o seu testemunho. E vocês sabem, esse é um dos maiores estorvos que a Igreja de Deus tem. O contrabandista de bebidas alcoólicas, o jogador, essas pessoas são, não, todos nós sabemos que maneiras se conduzem, e eles próprios sabem, mas um sujeito que professa ser um cristão, a mulher que professa ser uma cristã, e então vive algo diferente, é a maior pedra de tropeço que o mundo exterior tem, que há no mundo exterior, em qualquer lugar. Isto é pior do que qualquer coisa que o mundo pode produzir. Uma pessoa que supõe ser uma cristã, e então vive alguma coisa diferente disto, mentindo, roubando, enganando e fazendo coisas que não deveriam fazer, descredito ao seu testemunho quando você toma pessoas que fazem essas coisas aí. E eles são nossos caráteres, nossos caráteres é moldado ali pela vida que está em nós. Agora, nós diríamos, Jesus veio salvar o que se tinha perdido. Isso foi o que ele fez. E agora, tinha que haver algo para salvar este perdido. Assim, tinha que ser um caráter diferente daquele que estava perdido. Assim, nós encontramos, então, quando Deus olhou descendente para esta criação sua, que ele fizera sobre
as características desta terra, seu caráter amoroso, ele próprio foi moldado na pessoa de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Isto foi feito de forma que ele pudesse pagar a pena da morte por nós e nos redimir. Isto certamente cumpriu João 3,16. Vê? Aquele Deus, nenhuma outra pessoa podia fazê-lo. Jesus não podia ter sido nenhum outro. Não havia nenhum outro caráter em qualquer lugar que pudesse ter produzido tal pessoa como Jesus Cristo, e não ser o próprio Deus. Um caráter acima do nosso, para nos redimir, para nos salvar, para nos acolher. Porque olhando dos céus à terra, ele olhou e não viu um justo sequer. Se ele não fizesse por nós esse tão grande sacrifício, entrasse véu adentro, atravessasse esse lugar, qual homem poderia ter um caráter e chegar neste lugar? Então tem que ser o caráter de Jesus Cristo em nós, para nos ajudar. Glória a Deus. Agora, não havia nada no céu que poderia tê-lo feito, vocês sabem. João olhou no livro lá, e a Bíblia nós achamos que ele viu que não havia ninguém sobre a terra que era digno de tomar o livro de redenção, e não havia ninguém digno no céu, ninguém que estava debaixo da terra, ou nenhum lugar, era capaz ou digno de tomar o livro, de desatar os selos, ou de mesmo de olhar nele. E ele chorou porque neste livro estava o livro da redenção. Seu próprio nome estava ali e ninguém era digno. Eu fui falar, não precisava, né? Irmã Miriam? Não precisava. Está aí nas nossas mãos. Graças a Deus, né? Graças a Deus pelo que Deus fez por nós. E então, um dos anciões disse: não temas, pois o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno. João olhou então para ver um leão, e ele viu um cordeiro, e deve ter sido um cordeiro morto. Era um cordeiro ensanguentado. Ele disse que estava cheio de sangue, porque era um cordeiro que tinha sido morto. E um cordeiro morto fica ensanguentado. E claro, tinha sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro do... Não havia ninguém mais que pudesse fazê-lo. Porque se você planta algo com um carrapicho no chão, qualquer um de vocês de alcance sabe o que é um carrapicho, e põe isso no chão, você não pode esperar colher disso uma safra de milho. Não, você não pode. Assim, se você tomasse um carrapicho e o pusesse e o cruzasse com uma figueira brava, você ainda não teria nada. Vê? E veja, e não há nenhum caráter ali, senão o que produziria o mesmo caráter maligno, maligno. Assim foi necessário algo que não fosse maligno para poder produzir um caráter como Jesus Cristo. E foi Deus observando sua criação e seu próprio caráter amoroso, vendo aquele perdido, embora a sua imagem feita para a sua glória, e ao ver aquele perdido, seu próprio amor projetou Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
Isto era Deus se manifestando, não alguma outra pessoa, mas Ele mesmo em uma forma corpórea, para redimir o que tinha sido perdido. Não admira quão triste isto deve ter sido, quando Deus olhou a terra e lamentou ter feito homem? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ficar com esta parte e depois nós vamos começar, é o 41, nós paramos no capítulo 41, no parágrafo 41 desta mensagem. Outra oportunidade que nós temos, nós podemos continuar. E nós vamos ver mais quadros maravilhosos aqui dentro dela, que dá força para a gente poder correr mais um trecho nesta jornada. Tem hora que a gente faz assim, passa num determinado lugar e fala: oh Deus, me dá graça para prosseguir, me dá graça para prosseguir, me dá graça para prosseguir. E que Deus possa dar, porque nós estamos vendo cada dia que nós passa pior, cada dia que nós passa mais difícil, mais apertado. Eles vão chegar uma hora, a irmã Brana fala nas mensagens, que eles vão tomar as igrejas, vão fechar. Então, o caráter de cada um de nós vai constar em frente. É o que nós temos comido, é o que nós temos alimentado, é o que nós estamos guardando, é que nós vamos viver. Aquilo que vai dar aquela substância para que nós possamos continuar. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos ficar de pé enquanto vamos ter uma palavra de oração. Nós irmos para casa. Glória a Deus. Eu me senti bem. Tem coisas que a gente às vezes passa muito tempo sem ler, quando a gente lê, graças a Deus. Grande Deus, Pai eterno, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a graça, Senhor, para que nós possamos crer cada dia mais na Tua santa palavra, crer no que o Senhor fez por nós no sacrifício da cruz, ó Deus, e não deixar a Tua palavra por nada. E toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada a Ti. Abençoa o encontro ali em Manaus, todos os obreiros, abençoa toda a igreja, e todos nós aqui também, e toda a parte do mundo, Senhor, onde houver um filho clamando por misericórdia. Ó Senhor, Tu estás ainda na terra, olha para essas pessoas, Senhor, e traz o refrigério às suas almas. Nós oramos pedindo a Ti, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, e leva nós de volta para os nossos lares, guardado embaixo das Tuas santas mãos. Em nome do Senhor Jesus agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe, abençoa mais um outro. Nós estamos encerrados. Sexta-feira, culto de oração com o Antônio. Domingo de manhã, também vem para a igreja ouvir a palavra. Noite, se Deus quiser, à noite já estamos aí com os irmãos. Glória a Deus. Dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo fui em busca de Jesus.